Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Mais um vídeo pelo canal Evangelho do Reino. O meu nome é Anderson e hoje eu quero passar um estudo para vocês a respeito da Arca da Aliança. Hoje, irmãos, nós vamos ver um estudo muito interessante, muito revelador, coisas profundas Deus vai nos mostrar hoje aqui. Então, assista esse vídeo até o final, você não vai se arrepender. Deus vai nos mostrar coisas tremendas aqui. Nós vamos ver hoje, irmãos, através da Arca da Aliança, nós vamos ver Cristo, nós vamos ver a igreja, nós vamos ver a cruz, nós vamos ver a coroa de espinhos, nós vamos ver a natureza humana, a casa de Deus. Tudo isso, irmãos, através da Arca da Aliança. Pela misericórdia do Senhor, né? Hoje nós podemos olhar para a antiga aliança sem o véu de Moisés. Então, quando nós olhamos para a antiga aliança sem o véu de Moisés, nós começamos a ver realidades, começamos a ver detalhes que passavam desapercebidos. Porque a antiga aliança, ela era uma figura da nova aliança, uma figura de algo que viria. Então, quando nós olhamos para as figuras, nós começamos a entender a realidade. Então, vamos estar abrindo nossas Bíblias em Hebreus no capítulo 10. Vou ler para vocês o versículo 1. Diz assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas. Irmãos, aqui o escritor ele foi bem claro. Ele disse que a lei era sombra de bens futuros. O que é uma sombra, né, irmãos? Então, assim, eu sou a realidade. A minha sombra é apenas a minha imagem ali. Ela não descreve detalhes de mim, né? Então, a lei, ela era uma sombra da realidade que viria. Compreende? Então, a lei era uma sombra de Cristo. E aqui nós vemos também, e não a imagem exata das coisas. Ou seja, através de uma sombra você não consegue ver o detalhe de um homem, né? Você não consegue ver o olho, você não consegue ver a boca, você consegue ver apenas a figura, né, de um homem. Então a lei era como se fosse assim, entende? O escritor de Hebreus deixa bem claro isso aqui. Aqui no versículo 24 do capítulo 9 também diz assim: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. Aqui está dizendo que Cristo não entrou no santuário feito por mãos, que era a figura de um santuário verdadeiro. Ou seja, aquele santuário, o tabernáculo que foi feito, que foi levantado no deserto, ele era uma figura do tabernáculo celestial. Entende? Então, quando nós olhamos sem o véu de Moisés para o tabernáculo do testemunho, o nome já diz, tabernáculo do testemunho. Por que tabernáculo do testemunho? Porque aquele tabernáculo testemunhava o verdadeiro tabernáculo. Entende? Testemunhava coisas futuras que viriam. Então, quando nós olhamos da maneira correta, nós conseguimos ver as coisas que estão acontecendo hoje, as coisas que vão acontecer, tudo através da antiga aliança. Então, eu quero ler para vocês também em Romanos no capítulo 1. Romanos no capítulo 1, no versículo 20. Através deste versículo aqui, irmãos, nós vamos ver que Deus ele se revela através da natureza. E eu preciso ler isso aqui para vocês, para nós entrarmos lá na Arca da Aliança. Tá? Romanos no capítulo 1 e no versículo 20 diz assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Irmãos, o texto aqui é claro. O texto aqui nos mostra que tanto o poder de Deus como a sua divindade, ela é comprovada por aquilo que Deus criou, pelas obras de suas mãos.
Ou seja, Deus revela o seu poder, revela a sua divindade através da natureza. Hoje, irmãos, quando nós olhamos para a antiga aliança, olhamos para Gênesis, olhamos sem o véu de Moisés, nós vemos que as estrelas nos mostram representação da igreja, que o sol era uma representação de Cristo, era uma figura de Cristo. Então nós vemos que Deus ele se revela através das obras das suas mãos, através da natureza, entende? E tanto que na Arca da Aliança, que eu vou estar lendo para vocês agora aqui em Êxodo 25, nós vamos ver que Deus ele escolheu uma árvore para estar fazendo a arca, uma árvore e o ouro, que também é da natureza, né? Então vamos lá, vou ler para vocês Êxodo no capítulo 25, do 10 ao 11. A arca, irmãos, ela é descrita até o versículo 22, mas hoje nós vamos conseguir falar só até o versículo 11. Vamos lá. Também farão uma arca de madeira de cetim. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. E cobri-la-ás de ouro puro, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. Irmãos, a medida da arca aqui, Deus já nos mostra coisas. Vamos ver. A medida aqui, irmãos, é 2 côvados e meio, era a largura. E 1 côvado e meio era 1 côvado e meio. Não, desculpa, irmãos. O comprimento da arca era de 2 côvados e meio. E a largura da arca era de 1 côvado e meio. E a altura também era 1 côvado e meio. Irmãos, 1 côvado e meio são 66 centímetros. E 2 côvados e meio são 1 metro. Então, a metragem quadrada daquela arca era de 66 centímetros quadrados. O número 66, irmãos, o número 6 na Bíblia nos revela muita coisa. Muitos associam o número 6 apenas com o lado ruim, associando com o número da besta, 666. Mas, irmãos, não é só esse lado, entendeu? Do número 6. O número 6 ele também nos revela o homem, né? O homem ele foi feito no sexto dia, né? O tempo que o homem reinaria, digamos assim, aqui na Terra, era 6 milênios. No 7º milênio, Cristo vai estipular o seu reinado. Então, ainda nós estamos vivendo o tempo que o homem está reinando aqui, né? Então, nós vemos que o número 6, ele é uma demonstração da humanidade. Nós já vemos isso aqui, Deus mostrando aqui, algo relacionado ao homem. Então, o material que é usado é a madeira de cetim. A madeira de cetim, irmãos, também é a mesma madeira acácia. É a acácia. A árvore acácia, irmãos, esta árvore aqui que foi usada na construção do tabernáculo, de todo o tabernáculo foi usado esta madeira. Ela é típica de uma árvore da acácia, que ela nasce apenas ali na região do Monte Sinai. Ou seja, ela é uma árvore que cresce no deserto. Eu não sei, irmão, se tem outras árvores que crescem no deserto, mas são poucas. Se tiver, são poucas, entende? Então, é uma madeira de muita resistência para crescer num lugar seco. Então, quando nós vemos que a Arca da Aliança ela foi feita de uma árvore que cresce no deserto, nós podemos associar que lá em Isaías 53, no versículo 2, diz assim: porque foi subindo como um renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca. Ou seja, trazendo para as nossas palavras aqui, que foi subindo como uma plantinha
no meio do deserto, entende? Então, nós vemos aqui que já estava a própria árvore acácia, ela estava mostrando, era uma figura de Cristo. Então, a madeira de acácia, irmãos, ela era uma madeira muito resistente, muito dura, e era uma árvore assim que ela era muito retorcida. É uma árvore muito retorcida. Então, para o carpinteiro trabalhar nela, irmãos, era muito difícil. Além de ser uma madeira dura, ela era muito retorcida, e a acácia do deserto, ela era cheia de espinhos. Então, o fato dela ser cheia de espinhos, e estudiosos dizem que a coroa de espinhos que foi colocado sobre a cabeça de Cristo, ela vinha da madeira acácia, da acácia do deserto. Eu até tô colocando aqui, eu vou colocar as imagens para os irmãos aqui, para os irmãos verem, tá? Veja como são os espinhos delas. Encaixa perfeitamente com os espinhos que foram colocados na coroa de Cristo. Tanto que alguns estudiosos dizem que foi dessa árvore que foi tirada a coroa de espinhos. Então, irmãos, nós vemos aqui que a madeira de acácia, através desta árvore, Deus já estava mostrando o sofrimento de Cristo. Entende? Então, ela era uma madeira dura, retorcida e cheia de espinhos. Irmãos, quando o homem ele pecou lá no Éden, em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 18, a Bíblia diz que a terra começaria a crescer espinhos. E quando o texto ali se refere à terra, quando nós olhamos no literal, Deus estava se referindo à terra, porque nós vemos hoje que se você deixar uma terra sem plantar, só ela por si só, ela começa a crescer matos e espinhos. Isso é fato. Mas quando nós olhamos, né, sem o véu de Moisés, para isso, nós vemos que Deus ele estava se referindo ao homem. Que depois que o homem pecou, o homem começou a produzir espinhos no seu coração, maus pensamentos. Então, quando nós vemos que a acácia era uma árvore com espinhos, muito dura, difícil de ser trabalhada pelo carpinteiro, e toda retorcida, nós vemos que a acácia, ela mostrava a natureza humana. Entende, irmãos? É tremendo, né? Como Deus ele consegue revelar coisas profundas através apenas de uma árvore. Então, a madeira acácia, ela mostra a natureza humana. Um coração cheio de espinhos, todo retorcido, né? E difícil de trabalhar. Porque trabalhar numa madeira maleável para um carpinteiro é fácil, irmãos. Agora, numa madeira dura. A madeira de acácia ela era conhecida como uma das madeiras mais resistentes, mais duras de se trabalhar. Então, nós vemos aqui a natureza humana. Continuando. O fato de ser uma madeira, desta madeira dura, dessa madeira retorcida, dessa madeira cheia de espinhos, ter feito a arca, o que iria lá dentro? A Arca da Aliança, irmãos, era uma figura de que a presença de Deus estava ali. Quando o povo de Israel ia para a guerra, era como se a presença de Deus estivesse lá. E eles venciam a batalha, irmãos, porque a presença de Deus ia com eles. Entende? Então nós vemos que como se a arca ela fosse a casa de Deus. Compreende? Como se fosse a casa, porque como se a presença de Deus ela fosse carregada ali dentro, né? Então, quando nós vemos que a acácia ela era uma figura, ela mostrava a natureza humana, a natureza ruim, a natureza de difícil ser moldado, né?
e toda retorcida, então mostrava a natureza humana. Deus estava mostrando através da Arca da Aliança que mesmo o homem tendo pecado e caído lá no Éden, ele ainda faria através do homem, né, a sua casa. Então nós vemos que a Arca da Aliança, através da árvore, da madeira de acácia, profetizava a casa de Deus. Porque hoje, irmãos, nós somos a casa de Deus. É certo, irmãos, que tudo isso que eu estou falando aqui para vocês aponta para Cristo. Porque Cristo veio como homem. Cristo veio na natureza difícil do homem. Cristo veio na natureza humana e se tornou a casa de Deus. E nós se tornamos a casa de Deus através de Cristo. Compreende a revelação aqui, irmãos? Tudo isso através de uma madeira. Entende? E a madeira acácia, irmãos, ela é conhecida também como a única madeira que recebia ouro quente e não conseguia receber o ouro quente, entende? E não queimava. Compreende, irmãos? Então nós vemos aqui que mostrando Cristo, que pelo fato de Cristo ter vindo em carne e não ter pecado, mesmo ele em carne, depois que ele morreu, ele pôde ser revestido da glória de Deus, que é representada aqui pelo ouro. Compreende, irmãos? Então, a madeira, representando ali a natureza humana, Cristo vindo em natureza humana, e o ouro representa ali Cristo sendo glorificado pelo Pai. Ele pôde ser glorificado pelo Pai porque ele não pecou. Ele foi incorruptível. E a madeira acácia, irmãos, também é conhecida por ser uma madeira incorruptível, uma madeira que não apodrece, uma madeira que os bichinhos que entram, fazem furo nas madeiras por aí, eles não conseguiam fazer na madeira de acácia, já mostrando que o pecado ele não iria conseguir penetrar em Cristo. Compreende, irmãos? Então, só através desses dois materiais e dali da arca, do formato da arca, nós vemos que Deus estava mostrando a humanidade em Cristo sendo modelada para se tornar casa de Deus. Amém, irmãos? Próximo vídeo nós continuamos a falar. O vídeo já ficou um pouco grande. Tá, irmãos? Fiquem na paz.